Alright, guys. Então, vamos lá. Nessa classe, nós temos dois pontos gramaticais muito importantes, certo? Nós temos o can e o can't, que eu vou falar primeiramente, e depois nós vamos falar sobre o plural em inglês, tá certo? Eu não sei se vocês já estudaram esses dois tópicos, mas são tópicos que são bastante usados no dia a dia no inglês. É isso que eu quero que vocês sempre pensem, tá? É gramática, parece alguma coisa muito fora e distante da realidade, mas tá no dia a dia. É usado o tempo todo, tá certo? Então, sempre lembrem disso. Gramática, né? Ensina a gente a falar corretamente, mas está no dia a dia. Existem formas que é usado, né, coloquialmente, informalmente, e formas mais rebuscadas, formais. E aí eu vou falar assim para vocês nesses dois casos, tá certo? Então, vamos lá. Eu costumo dizer que o can e o can't, sempre que você assistir nessa aula, sempre dá uma lidinha na gramática, tá bom? Antes. Eu costumo dizer que o can e o can't, melhor, can e can't, que é negativo e afirmativo, eles são, na verdade, ele é um ente com dupla personalidade. É assim que eu descrevo ele. Por quê? Porque ele é usado em duas situações. Uma muito simples, traduzindo como poder, né? Geralmente nós utilizamos para fazer uma espécie de permissão, pedir uma permissão, né, para fazer algo. Por exemplo, posso ir ao banheiro? Can I go to the bathroom? Posso usar o banheiro? Can I use the bathroom? Ou o famoso, como o question word já diz, can I help you? Posso ajudar? Você chega no comércio, no lugar, a pessoa pergunta para você, can I help you? Ou até só um pouquinho mais nessa construção, né? Can I help you with something? Posso ajudar com alguma coisa? Então, nesse caso, é uma espécie de permissão, tá certo? Então, aí nós traduzimos como poder. Poder. Simplesmente poder. Agora, nós também usamos o can como verbo modal, ok? Deixa eu ver se eu consigo digitar alguma coisa aqui. Annotate. Verbo modal, que nós chamamos de modal verbs. Modal verbs. Verbos modais. O que são os verbos modais? Verbos modais são super verbos. São poderosos. Por quê? Porque eles são muito poucos, usados para situações específicas. E o can é um deles. Então, nós vimos agora como poder, simplesmente, e agora como ele superverbo. É como se fosse, lembra do filme do Super-Homem? Né? O Clark Kent, se eu não me engano, é o nome dele, e o Superman. Agora ele vira o Superman. Ele é utilizado como verbo modal para expressar abilities. Ability. Habilidades. O que é uma habilidade? Habilidade é algo que uma pessoa sabe fazer, mas nem todos sabem. Por exemplo, eu sei falar inglês, certo? É uma habilidade. Então, eu vou falar, por exemplo, I can, digitando aqui para vocês, I can speak English. Se for pro Sormando, que ele é o cara que sabe mexer em tudo aqui. Sabe jogar para cá, jogar para lá. Mas, enfim, acho que vocês conseguiram ler um pouquinho. I can speak English. Quer dizer, ao pé da letra, eu sei falar inglês. Eu sei falar inglês. Então, o can ele pode ser poder ou saber. Nesse caso aqui, sendo uma habilidade, eu sei falar inglês. Tá certo? Então, lembre sempre disso. Toda vez que você quiser expressar uma habilidade em inglês, você vai usar can. Exemplo, o Ives é um craque. Quem não conhece o Ives está aqui, está no Zoom com a gente, só do YouTube aí. O Ives é um craque. Então, ele pode falar claramente, vou até digitar aqui, I can play soccer.
Por quê? Porque ele sabe jogar futebol, é uma habilidade que ele tem. Agora tem um monte de perna de pau aí. Eu sou um deles, mas eu gosto de jogar bola. E o Ives sabe disso, né, Ives? Eu dou meus pulos para lá e para cá e não passo vergonha. Então, pense aí, o que você sabe fazer que nem todos sabem fazer? Pode ser cozinhar? Pode ser cozinhar. I can cook. Tá certo? Então, eu quero que vocês observem o can como verbo modal. Tá? Agora, eu sei que não é o momento, mas eu gosto sempre de dar um parecer maior para vocês de algo mais, né, do que a gente está falando aqui. Paulo, mas os verbos modais só tem o can? Não, não tem tantos assim. Mas eu vou dar um exemplo de um outro aqui, que é o should, ok? O should é usado para advice. Advice é conselho. Isso quer dizer que toda vez que você quiser dar um conselho para alguém, você vai usar o should. Então, você vê alguém tossindo, passando mal, e você fala para a pessoa assim, I think, eu acho que você deve ir ao médico. Então, eu vou botar aqui, ó, I think you should. Aqui embaixo o restante. Go to the doctor. Acho que você deveria ir ao médico. Eu obriguei alguém a fazer alguma coisa? Não, simplesmente dei um conselho. Esse should aí funcionaria em português como deveria. Tá entendendo? Então, viu como é que situações são específicas? O can como habilidade, o should como conselho, e aí nós temos mais alguns que são, eu costumo dizer que são verbos fortes, poderosos, verbos modais, que ficam numa prateleirinha na nossa cabeça, no nosso cérebro ali, que nós utilizamos em situações específicas que nós precisamos, e ele não é como um verbo comum em todo o tempo. Alguma parte, né? Como eu ensinei para vocês aí. Quando você for usar como poder, pedir permissão, tá certo? Então, é isso que eu tenho para falar com vocês sobre o can. Mas um detalhe é que eu só falei com vocês da forma afirmativa, certo? Só que, às vezes, nós fazemos perguntas também. Nós fazemos perguntas. E aí, nesse caso, eu vou inverter, vocês perceberam? Ó, can I help you? Ok? Can I use the bathroom? Vou afirmar, né? Ou eu posso perguntar. Vamos dizer que eu convide o Arley e o Ives para jogar futebol, e eu não sei que esses dois jogam, eu pergunto assim, hey, can you play soccer? Ideia, você sabe jogar futebol? Então, quando eu pergunto dessa forma, tem duas respostas. Aqui, ó, embaixo, onde nós estamos falando de short answers, respostas curtas. Lembra que o americano é muito objetivo e respostas são curtas. Yes, I can. Sim, eu sei. No, I can't. Não, eu não sei. Tá certo? Então, perguntou com can, responde com can. Tá? Agora você pode falar assim, Paulo, mas eu posso falar yes or no? Pode sim. No dia a dia, no inglês, tem que ser muito rápido as coisas. Então, eu digo que no dia a dia, na rua, você usa o yes and no, mas procura. Se lembrar, usa. Fica bonito, fica bacana. Se demonstra que tem um bom controle do teu idioma. Yes, I can. No, I can't. Tá bom? Então, beleza. Can't. A abreviação de can't, a abreviação de cannot, ok? É can't. Então, lembra que can't é o can mais o not. Beleza? Que vira can't. E aí, se você quiser botar separado, você só juntar, tá? Os dois cannot. Não é muito usado dessa forma, mas tá? Pode usar. Beleza? Se você já tiver algumas perguntas sobre o can e cannot, já vão digitando aí no YouTube ou aqui no Zoom, porque depois eu vou respondendo, tá certo? Logo depois da aula, lembre-se que nós temos o Check Your Progress, que é um exercíciozinho, a gente tem uma espécie de stamp, né? Uma espécie de selinho em cada lição que manda você ir para a página tal, né? Então, por exemplo, aqui, ó, vou ver a página seguinte, está aqui, ó. Olha aqui, ó. Check Your Progress. Então, depois que fizer essa aula, já pode ir lá para o Check Your Progress, que é na página 95, faz esses exercícios primeiramente, e aí depois você assiste a aula que vai ser liberada depois dessa.
que é justamente a aula de exercício. Beleza? Deixa eu ver se tem alguma pergunta, que aí antes de eu passar para o plural, eu já vejo alguma coisa aqui. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aí. Vou dar um minutinho para vocês digitarem alguma pergunta no YouTube. Ok? Alguma pergunta a vocês aqui? O Arley. Eu apareço na câmera ou não? Só compartilhamento? Não apareço, né? Beleza. Nenhuma pergunta. Então, vamos lá, pessoal. Então, se não tem pergunta, vamos avançar. O próximo conteúdo fala sobre plural, que em inglês a pronúncia é bem parecida, ó, plural. Lembrando que o L, né, a terminação do L ali, ó, plural, ok? Então, as pessoas às vezes ficam confusas como faz o plural em inglês. Eu posso dizer, seguramente, que grande parte das palavras em inglês nós fazemos igual ao português. Colocamos o S. Só o S. Se eu for olhar para a sala de aula aqui, eu vou ver uma série de coisas aqui que grande parte eu vou colocar o S. Por exemplo, eu tenho carteiras aqui, que é chair, que vai ficar chairs, coloco o S. Eu tenho aqui um ring, que é uma aliança, que vai ficar rings. Eu tenho um garbage can, que é uma cesta de lixo, que eu falo garbage cans. Tem porta aqui, que é door, vai ficar doors. Eu tenho quadro, que é board, que vai ficar boards. Né? Eu tenho, o que mais aqui? Eu tenho cell phone, celular, cell phones. Então, grande parte das palavras nós temos que colocar S. Aí você pergunta, pô, Paulo, mas não é tudo que tem que colocar S? Não, nem tudo. Aqui a gente vai falar sobre algumas regras importantes, tá certo? Você perceba aqui que na página 36, nós temos as regras do plural, rules of the plural, regras do plural. Isso quer dizer o quê? Que quando nós encontrarmos palavras com CH, que nós falamos em inglês, CH, SH, que é o SH, SS, ou double S, que dois S, né? S, que é o S, X, que é o X, o Z, que é o Z, e o O, que é o O, ao invés de nós colocarmos S, nós vamos colocar ES no final da palavra. Então, olha os exemplos. A palavra watch. Watch é relógio em inglês. E o plural vai ficar o quê? Watches. Porque a regra diz isso. Tá bom? Então, você tem que estar atento. Quando o plural, quando a palavra que você for colocar no plural não estiver nessa regra aqui, é só colocar S. Tá bom? Então, vamos lá de novo. CH, SH, SS, S, X, Z e O. Lembra do número 7. 7 terminações. Repita comigo em inglês agora. CH. Vocês também podem repetir aí, tá bom? Com travada aí no microfone. SH. SS. O, or, double S. Agora o outro. S. Agora X. Agora Z e O. Beleza? Próxima palavra. Next word. Box. Então, nós temos a palavra box, que fica boxes. Ok? Nós temos a palavra que é caixa, tá bom? Nós temos a palavra dish, que é prato, e o plural vai ficar dishes. Prato. Tá certo? As pessoas geralmente confundem muito, né, essa questão do dish, porque nós também temos a palavra plate, né? Então, quando você está no restaurante e você está com aquele prato na mão, você chama de plate, tá bom? Aquilo é um plate, aquilo não é um dish. O dish é quando vem ali, ó, macarrão à carbonara. Aquilo é um prato de comida. Aí fica dish, tá certo? Foge um pouquinho essa regra quando nós temos, lembra da expressão lavar pratos? Que é do the dishes, que é o conjunto de pratos da louça e que fica dishes, tá certo? Então, beleza. Vamos ver a próxima palavra. Hero. Hero. Percebam, pessoal, o H com som de R. Nós sabemos que muitas palavras que começam por H são mudas.
mas não é o caso aqui, tá bom? Hero, que é herói em inglês, vai ficar heroes. Nós temos também a terminação Z, topaz, que é a pedra, né? Aquela pedra, e vai ficar topazes. E nós temos a terminação S, que é ônibus, que fica bus, ônibus, buses, que quer dizer ônibus no plural. Tá certo? Então, não se esqueçam dessa regrinha aí. Beleza? Agora, nós temos um caso específico nessa regra aí. Nós temos mais duas exceções nessa regra, com a terminação O. Tá certo? Nós botamos exemplo como hero ali, mas nós temos duas palavrinhas que a gente vai trazer para vocês agora, que estão aqui no Notes. Tá vendo aqui, ó? Repita comigo daí. Repeat after me. Photo. Photo, que quer dizer foto, e video. Video, que quer dizer vídeo. Então, as palavras foto e vídeo vão fugir dessa regra de colocar ES e elas nós vamos adicionar apenas o S nessas palavras, tá bom? Não tem um motivo específico, mas você lembra que tem que colocar só o S. Então, foto e vídeo. Quem casou na minha época, lembra que a gente comprava foto e vídeo. O fotógrafo lá e o vídeo, o filme do nosso casamento. Então, foto e vídeo não dá para esquecer, porque se tem um testezinho, alguma coisa, eles vão colocar essas exceções aí, como caixa de banana, pegadinha. Então, leva essas duas palavrinhas, ok? Photo and videos. Photos, videos. Ok? Vamos lá. Agora nós temos a regrinha do Y, ok? Chegou mais um aluno aí, meu amigo Anderson, da Tudo Be. Esse é meu irmão. Olha só, esse cara aqui, ele realiza o seu sonho da casa própria no Brasil e em breve nos Estados Unidos também. Desculpa aí a propaganda, tá, Anderson? Mas tinha que falar, não tem jeito. É parceiro nosso, tá? A Tudo Be é nossa parceira lá na Flórida. A gente está falando sobre plural, Anderson. A gente já está na segunda etapa ali, depois você dá uma olhadinha com calma, tá? Estão tem pessoal ao vivo lá no YouTube. E a aula vai ficar gravada, não se esqueçam disso. Nós temos agora o plural com a terminação Y. Isso quer dizer o quê? Que toda vez que você for ver uma palavra, que você vê uma palavra com terminação Y, você tem que ficar com o pé atrás. Por quê? Porque a regra é o seguinte: se você tem uma palavra com terminação Y, substantivo com a terminação Y, você tem que checar a letrinha que vem antes. Então, tem um exemplo ali, ó, a palavra city, que quer dizer cidade. City, cidade. Deixa eu anotar aqui. Annotate. A palavra city. Vocês percebem que city é terminado por Y, mas é precedido por uma consoante? Então, se é preciso de uma consoante, eu tenho que fazer o seguinte: eu tenho que cortar esse Y fora e tenho que botar o IES. Como que eu tenho saudade do meu parceiro Armando lá do Brasil, que ele botaria um X ali. Ele é um expert, né, na internet, então ele botaria um X vermelhão ali. Já que eu não sei, eu apaguei o Y e botei IES. Tá certo? Agora, deixa eu ver um outro exemplo aqui. Deixa eu ver uma palavra. Party. Party. Repeat, guys. Party. Todo mundo como mutado aí pode repetir em casa sozinho. A palavra party quer dizer festa. Percebam, terminação Y precedido por consoante. O T é uma consoante. Por esse motivo, quando você falar festas no plural, você vai tirar o Y e botar IES. Certo? Então, beleza. Vamos ver agora algum exemplo que nós tenhamos uma terminação Y, mas a palavra antes do Y tem uma vogal. Então, olha só. Boy. Perceberam que é terminação Y, mas é preciso por uma vogal? Se é preciso de uma vogal, ao invés de nós colocarmos o IES, como no caso da terminação consoante, nós vamos colocar apenas o S. Então, nós temos o exemplo aí, tá? Da terminação Y precedida de consoante, onde nós vamos cortar o Y e botar IES, e terminação Y precedida de uma vogal. Nesse caso, apenas só o S. Tá certo? Então, boy, boys. Deixa eu ver se eu lembro de mais algum exemplo aqui. Não estou lembrando de mais nenhum outro exemplo, mas fiquem atentos que nós temos alguns
algumas palavras com terminação Y precedidas de vogal, tá? Beleza. Então, olha só as regras que nós já vimos. Terminações, palavras que terminam por CH, SH, SS, X, Z, O e S, nós acrescentamos ES no final. E agora a terminação Y. Precisa de consoante ou vogal. Consoante, tira o Y, bota ES. Vogal, só coloca o S. Beleza. Se tiver alguma dúvida aí, podem ir digitando para vocês me perguntarem depois das explicações, tá bom? Agora vamos ver a regra do FFE, ok? FFE rule. Regra do FE, regra da terminação FFE. Toda vez que você vê uma palavra com terminação F ou FE, você vai cortar fora o F e o FE e vai acrescentar VES, ok? Então, deixa eu apagar aqui, colocar uns exemplos para vocês aqui. Já tem até alguns aqui já, né? Vocês conseguem ver. Tem aqui, ó, terminação, melhor, a palavra life. Repita comigo aí, todo mundo travado aí no microfone. Repita comigo. Life. Life quer dizer vida. Não é terminação FE? Então, quando você for falar em inglês alguma frase com vidas, ok? Vocês vão tirar o FE, cortou fora, e botem VES. Vou até colocar uma frase aqui, que se falou muito aqui nos Estados Unidos, quando houve aquele assassinato do George Floyd, né? Lembra? Aquele negro americano que foi assassinado por um policial. Não estou lembrado do estado, mas surgiu um movimento chamado Black Lives Matter. Quem quiser repetir comigo, Lives Matter. Isso quer dizer, vidas pretas importam. Perceberam que life virou lives? Tá certo? Então, às vezes, a gente fica um pronto gramatical e a gente bota um bicho de sete cabeças, mas lembre-se que nós estamos na América e tem filme rolando, a gente pode botar legenda, tem música, e você vai ver essas expressões, isso tudo que a gente está ensinando aqui na gramática, aplicada ali no dia a dia. Tá certo? Então, um exemplo bacana aí, bem recente. Nós temos a palavra logo depois ali, de life, que é wolf. Repita comigo. Wolf. Wolf quer dizer lobo em inglês, tá certo? Lobo. Então, plural de lobo é lobos. Vai ficar wolf, vai ficar no plural wolves. Wolves, ok? Wolves. Só que, como sempre, no inglês nós temos novidades, né? Nós temos exceções. O pessoal se anima logo, né? Pô, só isso? FFE, corta o FFE, bota VS, aí já vem, né, as pegadinhas. Se preparem. Nós temos, por exemplo, a palavra scarf. Está ali, ó. Scarf. Scarf quer dizer cachecol. Scarf quer dizer cachecol. E essa palavra é interessante, porque eu vou até escrever aqui um pouquinho maior. Porque a gente vai fazer o seguinte, a gente vai, de uma forma, colocar apenas o S, como se fosse uma palavra comum. Lembra que eu falei que todas as palavras praticamente em inglês, vamos dizer aí que, cara, 85% das palavras em inglês, você só coloca S no final, e aí tem as exceções que eu estou mostrando para vocês. Mas essa é muito legal porque você pode colocar o S nela ou aplicar a regra, né? Tira o F e bota VS. Então, cachecóis vai ficar scarves. Ou scarves. Eu digo aqui que até você errando a regra, você vai acertar, porque pode os dois. Tá certo? Agora, tem algumas que não tem jogo, né? Não tem jogo. Por exemplo, a palavra roof. Roof quer dizer telhado. Plural, roofs. Então, lembra que telhado pode ser uma pegadinha para você. Não vai aplicar a regra de cortar o F e botar VS. Vai ficar roofs. Outra palavrinha também que não tem jogo.
é a palavra chief, como está aí, ó. Chief, que é chefe, né? Mas que tipo de chefe? Por exemplo, chefe de polícia, né? Um chefe da tribo. E o chefe do trabalho? O chefe do trabalho é esse aqui, ó. Boss. Boss. Repita comigo aí, pessoal. Boss. Essa palavra é interessante porque ela pode ser chefe mesmo, mas ela também pode ser uma gíria. Aqui a gente chama muito os colegas, parceiros ali. Como a gente fala no Brasil, né? Fala aí, parceiro. Fala aí, parceiro. Por exemplo, o Ives só chama a gente de chefe. Fala, chefe. Né, Ives? Então, é como em inglês. Em inglês se fala boss. Hey, boss. What's up, boss? Tem vários tipos de gíria, né, para chamar o colega, um amigo, mas boss é uma delas, tá certo? Mas voltando aqui, nós temos também a palavra belief. Belief é a palavra crença. Então, se você estiver falando de várias crenças, você vai botar o S, beliefs. Ela faz parte de uma das palavras que não aplica a regra de cortar o F e botar VS. Bota o S de novo, direto, tá bom? Beliefs. É bem interessante porque nós temos o verbo acreditar, crer, que é to believe. Olha que parecido, ó. Believe, acreditar. Believe, crença. Beleza? Então tá certo. Professor, tem alguma explicação para isso ou não? Você fala em relação a essa exceção? Não tem, Anderson, não tem. Ela simplesmente, como um amigo meu, professor de inglês, fala, não tem regra, explicação para tudo, né? Por exemplo, como em português, né? Grande parte das palavras, né, das explicações tem regra, no inglês não. Não tem alternativa a não ser memorizá-las, tá bom? Eu vou abrir depois no finalzinho para a gente poder fazer essas perguntas, tirar todas essas dúvidas aí. Vamos para, acho que é uma das últimas explicações, né, da regra, né? Irregular plural, ok? Plural irregular, ok? Irregular plural, tá invertido aqui, tá ao contrário. Em inglês, plural tá invertido aqui. Irregular plural é o plural irregular. Por que plural irregular, pessoal? Porque foge de tudo, foge de todas as regras. Exemplo, nós temos o man, que é homem, certo? E nós temos o man, que é o plural, homens. Vocês perceberam que não se coloca S aí? Simplesmente muda. A letra A passa a ser E. Então, man, homem, e man, homens. Nós temos a palavra mouse, que quer dizer camundongo, aquele ratinho, né? O plural mais. Ok? Então, o plural de mouse é mais. Nós temos a palavra woman, que é mulher, e o plural fica women. A partir de agora, vocês que estão aqui nos Estados Unidos, eu quero que vocês prestem atenção quando vocês forem em banheiro em locais públicos, vai estar lá na porta, lá, né? Men com E, women com E, porque ali é para homens e mulheres os banheiros, tá certo? A próxima palavra é goose. Goose quer dizer ganso. E geese, gansos. Nós temos a palavra child, que quer dizer criança. E nós temos children, que é crianças. Perceberam como é que as palavras mudam? Por isso que são chamadas de regulares. Crianças, inclusive, quando você fala, por exemplo, my children, porque my quer dizer meu. Deixa eu escrever aqui para vocês. Então, quando eu falo my children, essa palavra que é crianças passa a ser até filho. Então, como, mas Paulo, o children, um monte de marmanjo, continua chamando de children, ok? Vocês que daí, tá, o Anderson aí com os pais, né? Tio Pedro aí, tia Lúcia. Então, pode chamar o Anderson e o pessoal tudo de children aí, porque sempre vão ser suas crianças, tá certo? Então, children é criança, mas my children quer dizer meus filhos. A palavra tooth.
Plural vai passar a ser teeth. Ok? Tooth, teeth. Tooth quer dizer dentes, dente. E teeth quer dizer dentes. Então, nós temos o plural, melhor, o singular que é tooth, e o plural teeth. Para quem está começando o curso agora, pense no seguinte. Está vendo esse TH aí no final da palavra tooth, que quer dizer dente? Tooth. Essa palavra ela é pronunciada no final por TH, ok? Tooth. Para pronunciar esse TH, que não tem essa fonética em português, nós temos que pronunciar soprano aqui. Tooth, teeth. Tá bom? Vamos ver agora a palavra foot, ok? Foot, que quer dizer pé. Feet, plural, pés. Vamos ver a próxima. Person, que quer dizer pessoa. Plural, people, pessoas. Tá certo? Então, se a gente buscar na gramática inglesa, deve ter mais uma meia dúzia de palavras assim que mudam em inglês, tá bom? E no plural. E muita gente erra. Quantas vezes eu já vi pessoas botando S em man, falar mans, não pode. Mouses, não. Womans, também não, tá certo? Nesse caso, você tem que colocar, fazer a mudança da palavra, tá certo? Então, vamos praticar um pouquinho aqui e vocês vão repetir comigo. Vamos lá. Man, man. Mouse, mais. Pode repetir daí, vamos lá. Não tá travado o microfone, ninguém vai ouvir. Mouse, mais. Pode repetir, repitam aí. Woman, women. Goose, geese. Child, children. Tooth. Aqui, ó. Tooth. Teeth. Foot, feet, person, people. Tá certo? Todo curso aqui tem o áudio. Não deixe de escutar o áudio. Pega a câmerazinha, abre o QR Code e vai lá no áudio para vocês treinarem a pronúncia de vocês. Não se esqueçam, tá, pessoal? Eu falo que a gente não tem bola de cristal para adivinhar a pronúncia das palavras. Lembre-se disso. B com A não é ba em inglês. Então, nós precisamos saber a pronúncia de cada palavra. Tá certo? Tem um ponto de atenção aqui, ó. Há substantivos que, mesmo terminados em S, são considerados singulares. Então, nós temos a palavra, por exemplo, politics, que quer dizer política, vai estar sempre no plural. News, outra palavra, quer dizer notícia. Né? E mesmo que fosse notícias, vai estar sempre assim. Enquanto outros substantivos existem só na forma do plural. Então, por exemplo, clothes, que quer dizer roupas, sempre assim. Tá? Só existe na forma do plural. Savings, que quer dizer conta poupança, sempre vai ter esse zinho no final como se fosse plural. Glasses, óculos, mesma coisa, sempre no plural, né? O americano considera o óculos como se fosse duas lentes, tá certo? Gloves, luvas, mesma coisa, né? Aqui a gente considera um par de luvas e o americano como se fosse duas luvas, tá certo? Então é isso, pessoal. Vamos ver, abrir um pouquinho para alguém fazer a pergunta em relação ao plural, certo? Deixa eu fechar aqui. Vamos lá. Eu apareço aí para vocês, não? Deixa eu não estou aparecendo. E agora? Pô, brincadeira. Um cara bonito desse daí tem que aparecer sempre. É assim mesmo a câmera corta quando a gente compartilha? Não, minha câmera estava desligada o tempo todo, ó. Brincadeira. Mas tudo bem, vamos lá. Vê se o pessoal do YouTube tem alguma pergunta. Até agora não? Pergunta, pessoal aí. O pessoal vai fazer perguntas aí. Enquanto isso, eu queria saber se o Ives, o Arley, o Anderson, o Pedro, Dona Lúcia, tem alguma pergunta aí em relação ao plural? O Anderson te perguntou, né? Mas tem alguma regra? Não tem, Anderson. Não tem alternativa a não ser estudar e memorizar, tá bom? As palavras. Agora, são tão pouquinhas, sabe, Anderson? São tão poucas que a gente acaba memorizando, já olha para ela, já sabe que ela não pode tirar o F, FE. Por isso que eu sempre
peço aos alunos para fazer exercício escrito, né? Escrever, porque você escrevendo, você começa a fazer aquelas avaliações, né? Caramba, o americano falou dessa forma, mas se escreve dessa forma, e você vai memorizando. É muita coisa, são 6 livros, 10 matérias, né? 10 conteúdos, com muitas páginas, então é cansativo, mas vai valer a pena. Se tornar fluente em inglês vale muito a pena. Todo mundo tem que pagar um preço, né? Nenhuma bênção vem com facilidade. Você tem que buscar ela, né? Deus nos prometeu tudo, mas nós temos que fazer a nossa parte. Fazemos a nossa parte, ele vai fazer a dele. Isso daí vocês podem ter certeza, tá bom? Alguma outra pergunta aí para vocês? Não? Anderson? Não, Arlen. Então a aula foi boa para caramba, ninguém tem dúvida, né? Na verdade, o que eu queria mesmo era reforçar isso, né? Não adianta, é decorar. Tem que decorar, Isso aí. não tem escapatória. E o bom, Anderson, é que a aula está gravada, né? Então você pode repetir ela várias vezes. Você pode escutá-la várias vezes, pode assistir várias vezes. Isso faz com que você retenha esse conteúdo. Lembra que eu falei? A nossa luta aqui é para que vocês quebrem a curva do esquecimento. A curva do esquecimento é algo que você aprende agora e que daqui a 10 minutos vai apagando a tua mente, você vai esquecendo, depois daqui a pouco você esquece mais um pouquinho, e esquece, daqui a pouco você não lembra mais de nada. E se você está sempre revendo a matéria, você memoriza. E memorizou, um abraço. Eu falo que entra na corrente sanguínea, já dominou. Porque a gente está na América. É o tempo todo praticamente ouvido em inglês. Ah, só trabalho com brasileiro. Beleza, mas tem filme, é só ligar a televisão, ligar o rádio. Vai passear. As pessoas, às vezes, moram aqui na América e não vão em Manhattan, aqui em Nova York, aqui do lado, e onde tem a série de cultura, de teatro, de museus, né? E não só aqui no estado de Nova York, mas nos Estados Unidos é importante que a gente, quando começa a estudar inglês, a gente faça uma imersão na cultura americana, que a gente busque estar perto dos americanos. Ah, Paulo, não tem como, não conheço. Vai andar no centro lá. Anderson mora em Tampa, por exemplo. O centro de Tampa é cheio de americano, né? Clearwater ali. Vai andar por lá, vai nos museus ali, lugares bacanas que o Anderson mostrou ali em Tampa. Americano dando cabeçada, né? Postou ali perto, está esperando a comida chegar, alguma coisa ali. O americano está conversando, encosta perto dele ali para ouvir a conversa dele. Não é fofoca, não é fazer fofoca da vida dos outros. É praticar. Opa, entendi o que o cara falou aí. Entendi o que ele falou. E é bacana quando nossos ouvidos começam a destapar. A notícia boa é que o conteúdo é muito denso e você rapidamente começa a entender o que está acontecendo ao teu redor. Isso é muito bom. Algumas pessoas falam, caramba, estou entendendo tudo, mas não estou falando nada. É assim mesmo. Primeiro você escuta, teus ouvidos abrem, para daqui a pouco você começar a trocar palavras e se comunicar. Lembre-se que o primeiro passo é você interagir. O que é interagir? O americano falou, entendeu? Responde, nem que seja algo curtinho. Você fazer a pergunta, que nem que seja curta, e o americano te responder. Então, essa é a nossa missão agora, interagir. Não passar por mal educado, que o americano cumprimentou e você foi embora porque não sabe falar inglês. Ele acha que você não tem educação, mas não sabe que você não sabe falar inglês. Então, você tem que responder, né, os cumprimentos. Good morning. E já começa a aprender uma expressão nova hoje? Meu irmão, vou praticar amanhã. Essa expressão aqui, have a good one, que é tenha um bom dia, boa tarde, boa noite, eu vou usá-la amanhã. E sai falando have a good one para todo mundo. Have a good one, have a good one. Daqui a pouco memorizou e está na corrente sanguínea. Aí um abraço. Fechou, pessoal? Foi um grande prazer estar com vocês compartilhando essa aula aqui hoje. Na próxima semana a gente vai estar de novo em lives. A gente vai aumentar até um pouquinho a frequência das lives. Conforme o pessoal vai aprendendo, a gente vai montar grupos de conversação. A gente está com um projeto preparado para fazer vocês se tornarem fluentes até o final de 2023. E isso é possível, tá bom? Pode receber aí. Recebe aí, olha, que vai acontecer, tá bom? Primeira coisa que a gente precisa ter é fé. Fé de que vai acontecer, tá? A gente não está vendo agora, a gente não está vendo o que Deus vai preparar para a gente lá na frente com esse inglês, mas ele já preparou algo. Você precisa caminhar na fé. Um abraço a todos. Que a gente ficou várias horas na palavra. A gente ficou numa palavra repetindo. E ele não... Esse personal, ele era americano? Americano. Então, é um desafio, porque um americano,
ele só fala um idioma, que é o inglês. E isso quer dizer o seguinte, que ele vai entender exatamente qual o som que sai da sua boca. Se você não tiver com o som apurado, ele vai entender um outro completamente diferente. Por exemplo, nós temos a palavra barato, que é cheap, ok? Vou até digitar aqui rapidamente. Nós temos a palavra barato, que é cheap, ok? Deixa eu botar em maiúsculo aqui. Cheap. Olha só a pronúncia. Cheap. O brasileiro, falando errado, no dia a dia, porque nós temos nosso próprio dialeto aqui, isso quer dizer o quê? Que os brasileiros escutam a palavra em inglês e começam a brasileirar. Olha só. O brasileiro pronuncia essa palavra assim, cheap. Ele pronuncia a palavra errado, tip. Isso daqui é tip. Ele fala cheap. Entendeu? Então, como é que você aprende a falar corretamente? Escutando o áudio e treinando. Escutando e treinando. E conforme você vai avançando na matéria, no conteúdo, vai ficando claro para você que as palavras não têm o mesmo som. Né? Olha só a diferença. Cheap, tip. Tip. Cheap, tip. Entendeu? Então, é como você vai avançando, vai clareando, e você consegue ver que as palavras não têm o mesmo som. Outro aqui, ó. Man. Tá vendo aqui man, que eu ensinei hoje? Quando eu boto plural, man, man. Mas eu não estou falando a mesma coisa. Não é igual. Olha como é que eu falo homem no plural. Homem no singular, desculpa. Man. Olha como é que é homem no plural. Man. Para quem está ouvindo, para quem não sabe inglês, não mudou nada. Mas para o americano mudou. Olha só. Vou falar. Olha minha boca aqui, ó. Homem no singular. Man. Agora, homem no plural. Man. O que mudou na minha boca é ela, olha só, ela, a extensão dela do homem, man, e o plural, ó, man. Né, ela não foi muito né, aberto, wide, como a gente fala. Então, man, man. Mas o americano, o que sai da tua boca, ele vai entender. Então, por isso que às vezes ele tem dificuldade, tá bom? Isso daí é treino. Treino. Exemplo, eu estou enchendo o saco do Ives hoje. Cracaço de bola, Anderson. Craque de bola. O cara deve ter treinado igual o Cristiano Ronaldo, batendo várias faltas. E aí chegou no campo, o pessoal fala que é sorte, que o cara nasceu com dom. Não, às vezes é treinamento, o cara treinou muito. E o inglês é assim, é treinamento. Tá bom, pessoal? Eu tenho que ir agora, estou com uma outra aula. Espero que vocês tenham gostado. Estamos juntos em breve aí. Próxima semana. Qual é a missão de vocês agora, pessoal? Vai estar liberado daqui a pouco o Check Your Progress, que é aquele selinho que você vai lá no final do livro, 94, sei lá, para você fazer exercícios. E faz exercício, vai lá, escreve no caderno. Aí depois que você fizer exercício, você vai assistir a minha aula de correção desse exercício. Não vai direto lá, não. Faça sozinho no caderno primeiro, tá bom? Guys, have a good night. Tenha uma boa noite. Good night para dormir, né? Quando vai embora. See you tomorrow. See you next week. Te vejo semana que vem. Bye bye, guys. See you.